Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início então à nossa segunda aula de Programa de Proteção Respiratória, falando sobre o PPR. E vamos dar sequência aqui no assunto onde nós paramos, né? Foi falar um pouquinho sobre a chama da vida, né? Exatamente como que para que serve a questão do oxigênio na nossa respiração. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac, sou aqui do canal Quem Ensina Aprende, o canal que foi criado justamente para a gente utilizar essa plataforma do YouTube para deixar arquivado o material para os alunos poderem assistir e acompanhar. Então, eu agradeço primeiramente a todos que estão assistindo essa gravação agora, né, que estão aqui assistindo a nossa aula. Fiquem à vontade para interagir com a gente, fazendo algumas perguntas aí, como se a gente estivesse em sala de aula presencialmente. E você que está acompanhando essa gravação agora, né, também fique à vontade aí para fazer contato com a gente via e-mail ou através do nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Tanto faz aí se você está assistindo de manhã, de tarde ou à noite, né? Então, aproveite esse espaço que a gente está utilizando e também o horário que a gente tem para poder assistir essas aulas, tá bem? Então, vamos dar sequência no nosso assunto, que é exatamente o ponto onde nós paramos, né? Tem aqui o link da nossa primeira aula, falando um pouquinho sobre o programa de proteção respiratória, e a gente começa aqui no nosso segundo ponto. Falando sobre proteção respiratória, né, nós já falamos na aula passada sobre o que ocorre com a deficiência de oxigênio nos locais de trabalho, né? Então, o caso da alimentação, segundo estudos aí, a gente consegue ficar cerca de 30 dias utilizando reservas do nosso corpo, né? Camadas de gordura, lipídio e consequentemente, o próprio músculo para gerar energia para o nosso corpo, né? A alimentação ela serve para isso, mas caso a gente não se alimente, o nosso corpo ele tem uma fonte energética aí que dura cerca de 30 dias. Sem beber nenhum tipo de líquido, né? Nós temos aí também uma fonte também que pode ser utilizado através do nosso próprio líquido corporal. Por 3 dias, né, nós temos um limite aí tolerável. Já para sem respirar, nós não conseguimos passar de 3 minutos. Por mais que a pessoa tenha técnicas de respiração, de apneia, 3 minutos já é o suficiente para apresentar morte celular e pode, consequentemente, gerar danos irreversíveis à integridade física e saúde do trabalhador. Na aula passada nós paramos nesse slide, né? Então a gente vai dar sequência falando sobre o propósito da respiração, né? Então, estar livre de produtos prejudiciais à saúde através da respiração que possam provocar distúrbios ou até mesmo seu envenenamento, né? Nós temos alguns distúrbios respiratórios, desde uma simples alergia até a falta de ar ocasionada, por exemplo, com um produto bem famoso aí que é a amônia, né? A amônia é usada muito para refrigeração e é utilizado bastante em frigoríficos, em empresas de indústrias plásticas, de borracha. E o fato de você utilizar essa amônia, se ela estiver em contato com o oxigênio, ela torna ali um ambiente bem diminuído de deficiência de oxigênio e pode levar ali o trabalhador a apresentar enjoos, náuseas, vômito, em alguns casos mais severos, até sangramento das vias nasais. E, consequentemente, a perda da respiração, provocando ali um desmaio daquele trabalhador. Então, encontrar-se no estado apropriado para a respiração, isso requer uma pressão, né, e temperatura normal daquele oxigênio, que em algumas hipóteses podem levar a queimaduras ou até congelamento das vias respiratórias, né? Então, se alguém já teve essa infeliz experiência de você, por exemplo, acender uma churrasqueira e devido àquela labareda do fogo, aquela explosão que teve no momento de acender, queimar as vias respiratórias. E isso pode ocasionar certamente um, uma dificuldade de respiração e certamente aquela pessoa ela vai apresentar uma alteração significativa na sua respiração. E o congelamento, né, uma das situações que pode acontecer também, é uma sensação bem semelhante ao quando você vai tomar um sorvete ou comer alguma coisa muito gelada, que aquela região, ela parece que ela congela, né? Então, muita gente fala, congelou o cérebro. É porque ela passa diretamente a um nervo
que ela se comunica ali na parte da deglutição, né? E pode acontecer a mesma coisa com a parte respiratória, né? Ocasionando ali um certo congelamento dessa via, tá bem? Não se deve conter qualquer substância no oxigênio que torne desagradável, por exemplo, os odores, né? O oxigênio ele tem que ser inodoro, insípido e incolor, né? Então, tanto sem cheiro, né, sem coloração e certamente ali ele tem que se tornar algo mais puro possível para o trabalhador atuar em atividades, seja de espaço confinado ou seja em qualquer outra atividade. Como que a gente faz então para utilizar os EPRs, né? Sabendo que a via respiratória é a via mais comum de transmissão e, consequentemente, ali de entrada, né, dos produtos químicos, tá? Então, geralmente, quando a gente fala sobre a parte respiratória, é legal a gente entender também que existem três características de formação do corpo que os materiais tóxicos podem penetrar ao corpo, né? Então, são três caminhos distintos. Primeiramente, aí nós temos a via tegumentar, que é a via relacionada à parte do nosso sistema, né? Sistema da pele, né? Sistema dérmico aqui. O sistema tegumentar, ela fala sobre a pele e os seus anexos, né? Tanto os pelos aqui que nós temos, também como, consequentemente, as unhas, né? E toda a extensão do maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então, o sistema tegumentar é uma via de transmissão, justamente porque nós temos os poros ali de contaminação, né? De absorção desses toxinas que podem estar presentes no ar, em algum líquido ou em contato com o trabalhador. Por isso que é fundamental o trabalhador atuar aí em atividade com luvas luvas químicas, né, que são um produto chamado creme dermal também, que serve para ser passado nas mãos, para que ele não receba absorção desses produtos químicos. Nós temos ainda o sistema gastrointestinal, né, que ele vai lá da boca, passando ali pela traqueia, né, passando pelo esôfago, chegando até no estômago, né, a região do fígado, intestino delgado, intestino grosso, né, nós temos todas essas funções específicas aqui. E o sistema gastrointestinal ele serve para fazer absorção também dos materiais que nós servimos, né, para o metabolismo. O que ocorre é que alguma substância tóxica pode fazer contato, ele pode ter contato através de uma simples engolida, né, de algum produto, ou atuar ali com a boca aberta, né, trabalhar com a boca aberta e receber ali uma fuligem, uma poeira, ela vai cair em contato ali com o sistema gastrointestinal e através da circulação sanguínea, ela vai espalhar para todo o corpo, né, e consequentemente também pode ficar alojado ali em alguns órgãos vitais, né, como o fígado, né, o estômago, e naturalmente esses órgãos eles vão gerar ali uma falência de todo o sistema gastrointestinal. E ainda, né, nós temos aí as vias respiratórias, como a gente falou na aula passada, né, que ela é dividida em algumas partes que a gente vai ver novamente, mas a gente tem passado aí por uma situação de afastamento social, de isolamento, de distanciamento, justamente para evitar um tipo de vírus, né? E esse vírus, ele é comum, né? A gente conhecer aí um pouco da área biológica, né? E associar somente a vírus, mas nós temos vírus, bactérias, nós temos protozoários, bacilos, nós temos fungos que ele podem permanecer aí no sistema respiratório, ocasionando diversas patologias, né? Desde um simples irritação da parede respiratória, uma irritação, né? Ocasionando ali um acúmulo de secreção dentro do pulmão, até algo mais grave ali, como uma pneumonia, uma atelectasia, um derrame pleural, que pode gerar ali a perda do funcionamento respiratório, tá bem? Então, essas são situações comuns que a gente, técnico em segurança do trabalho, precisa, né, orientar o trabalhador e conscientizá-lo sobre o uso dos equipamentos de proteção individual
mas nesse caso aqui na aula de hoje, principalmente do programa de proteção respiratória. Falando ainda sobre riscos respiratórios, quando a gente orienta, né, aqui os profissionais da segurança do trabalho, a gente precisa falar um pouco da língua aí da medicina, né, um pouquinho da área da saúde, para entender um pouquinho do funcionamento do nosso pulmão. Então, tudo que a gente observa aqui na região da traqueia para cima, né, são chamados de vias aéreas superiores. Então, essas vias aéreas superiores, elas são responsáveis pela inalação, né, a entrada do ar pelo nariz, mas também entra em alguns casos aqui pela boca, tá? Então, o que vai mudar aqui a região realmente é aquela separação da glote, né, da epiglote. Uma vai para a parte pulmonar e outra vai para a parte digestória aí do indivíduo. Nós temos ainda uma fração torácica aqui, que é chamada, né, a região da traqueia, que é onde existe uma penetração além da laringe. Essa traqueia, ela é sanfonada, né, ela parece um conduíte, né, que ela vai fazer um caminho para a entrada dos pulmões. Aqui nessa região que eu estou apontando aqui, é uma região chamada carina, onde há uma separação de pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito, como a gente falou na aula passada, ele tem 5 centímetros a mais, né, maior aqui que o pulmão esquerdo. E uma diferença anatômica que eles apresentam é que o pulmão direito ele é dividido em 3 partes. Nós temos a parte superior, né, nós temos a parte média e nós temos a parte inferior. Essa parte inferior aqui, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, elas vão se conectar, vão estar aqui abordadas com uma outra membrana muscular chamado diafragma. Esse diafragma vai fazer o impulso, né, para a inspiração e para a expiração, auxiliando aí esse mecanismo do pulmão. Já o pulmão do lado esquerdo, ele é dividido em 2 partes, que nós temos aqui o lobo superior e o lobo inferior. E aqui na região onde vocês estão observando, que está vazio aqui, é a região que é acomodado o coração. O coração ele fica centralizado ao corpo, direcionado a essa parte aqui, nessa parte de encaixe, né, do coração em conjunto com o pulmão do lado esquerdo. Também por isso que fala que o coração fica do lado esquerdo do peito. Na verdade, ele fica no meio do peito, inclinado ali na parte da sua base, para o lado esquerdo. E nós temos ali no final do pulmão, né, nessa fração respirável aqui, na última parte, né, dos brônquios aqui, o bronquíolos, né? Brônquio é a parte maior, mais grossa, e bronquíolos são essas ramificações aqui, parecendo como se fosse uma raiz de uma árvore, né? Por isso que a gente chama isso também de raiz brônquica ou árvore brônquica, tá? É a raiz do pulmão. Nessa região, nas extremidades, haverá ali pequenos sacos de ar, né, pequenas bolinhas de ar, no qual elas farão o que a gente chama ali de troca gasosa ou hematose, né? É ali naquela região que ocorre a troca do ar ou do oxigênio para o gás carbônico. E quando a gente fala sobre essa troca, eu preciso orientar o trabalhador que quando ele respira alguma partícula, alguma poeira, algum gases, alguma neblina, algo que entra na sua região respiratória, essas foligens, né, que a gente vai chamar tecnicamente de aerodispersóides, elas podem entrar nesses alvéolos e fazer com que esses alvéolos deixem de funcionar, né? Então, quando a gente apresenta esse tipo de doença, né, ela pode ser ocasionada pelo próprio posto de trabalho e, infelizmente, não existe como uma técnica para retirar esses resíduos dessas camadas, tá bem? Por mais que a pessoa faça fisioterapia respiratória, faça alguma cirurgia de pulmão, dificilmente eles vão retirar aquelas toxinas, né, dentro dos alvéolos, porque eles são puros, eles são pequenas bolinhas, e se você tentar penetrar ali com qualquer instrumento,
lembrando que ele é microscópico, ele pode perfurar e aí a pessoa perde então aquela função daquele alvéolo, tá bem? Então, a grosso modo, é isso que ocorre em algumas patologias respiratórias. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente associar etapa por etapa da respiração. Então, nós temos ali a fossa nasal, que é a parte posterior à narina, né, ao nosso nariz. Nós temos a parte da boca, elas vão se conectar aqui na região da laringe, né, um pouco mais abaixo nós temos a traqueia, né, depois na sequência nós temos aqui as costelas, que vocês podem observar que elas têm uma função arqueada, né, justamente ali para criar um contorno do nosso pulmão e também para fazer a proteção, né, daquele pulmão. Nós temos na costela um osso que ele tem uma espessura de cartilagem, então ele consegue fazer uma abertura e um fechamento acompanhando o ritmo do pulmão. Quando a gente fala sobre a costela, a gente precisa entender também que esse osso ele é arqueado justamente para fazer o contorno do pulmão, sendo então uma proteção aqui, como se fosse uma grade para proteger a integridade do pulmão. Nós temos o pulmão propriamente dito, né, que ele é toda essa estrutura aqui, esse desenho, né, aqui a gente já está vendo o coração inclinado mais para a direita, lembrando aí que eu falei que o pulmão direito ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo, e nós temos aqui abaixo o diafragma, né, que é esse músculo que vai ajudar ao pulmão insuflar, né, aumentar o seu tamanho e diminuir o seu tamanho também, fazendo aí o que a gente chama de fluxo respiratório, tá bom? Quando a gente fala sobre riscos respiratórios, eu preciso entender, acima de tudo, que nós temos os riscos respiratórios, né, que podem ser ocasionados por deficiência do oxigênio naquela atmosfera. Então, vamos primeiramente para essa parte, depois a gente vai conhecer todas essas outras estruturas aqui. Quando eu falo sobre deficiência de oxigênio na atmosfera, eu estou falando sobre uma atmosfera que pode ser IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Essa atmosfera que a gente chama de IPVS, ela é comum, vai ser tratada isso quando a gente abordar lá sobre a NR33, que fala sobre espaço confinado. Então, uma atmosfera que ela é imediatamente perigosa à vida e à saúde, ela certamente ele tem que ser feita, né, tem que ser abordada, tem que ser estudada para que o trabalhador ele adentre naquela região somente com os EPIs apropriados para o risco. Na sequência, nós temos uma atmosfera que ela pode ser não IPVS, né, ela foi projetado ali para a capacidade, né, da imediatamente perigosa à vida e à saúde, como, por exemplo, um local de fácil acesso, né, de entrada e saída, como uma asa de um avião, né, para quem trabalha ali com montagem de aviões. Então a gente sabe que é uma atmosfera que ela não é IPVS, mas que é uma atmosfera que ela não é projetada para entrada e saída de um trabalhador. Mas mesmo assim aquele trabalhador ele deve permanecer com os respiradores, porque muito provavelmente durante a montagem haverá ali resíduos de tinta, haverá resíduos de produtos químicos, o trabalhador ele vai estar respirando e vai estar inalando aquelas particularidades. Um outro exemplo aí, uma caixa d'água, essas caixas d'água de condomínio, né, muito grandes, a gente sabe que na entrada da caixa d'água, por mais que ela esteja vazia, a gente pode adentrar na caixa d'água, na entrada dessa caixa d'água haverá ali um bom fluxo respiratório, né, bastante oxigênio, mas a partir do momento que ele vai adentrando, né, vai indo para algo mais profundo, mais baixo, esse oxigênio a tendência é diminuir. Então, a atmosfera também que ela pode ser projetada para a capacidade humana, entretanto, ele vai precisar de equipamentos próprios para fazer essa atividade, equipamentos respiratórios próprios para aquela atividade. E nós temos na sequência aí uma atmosfera que é explosiva, né? Então, independente da localização, mas geralmente em ambientes que são como minas terrestres ou que o trabalhador ele permanece em regiões onde há ali a presença ou acúmulo de gases,
o trabalhador, o técnico de segurança e o trabalhador que vai adentrar nessas atmosferas precisa fazer a medição desse equipamento, né, desse ambiente com equipamentos próprios. A gente chama isso de explosímetro, né? É um equipamento que vai fazer essa medição justamente para adentrar ali, o trabalhador poder adentrar para verificar se não existe a possibilidade de explosão. Por exemplo, o trabalhador vai entrar numa mina terrestre, ele vai precisar usar uma lanterna. Essa lanterna ela tem que ser própria para isso, para não gerar uma faísca, e gerando uma faísca nesse ambiente, o risco de explosão é muito alto. Então, são situações que a gente vai ver lá na NR22, né, também lá que fala sobre mineração. Além da deficiência do oxigênio na atmosfera, nós temos também atmosferas aí com contaminantes, substâncias tóxicas, né? Essas substâncias tóxicas vão ter uma primeira divisão, que ela vai ser em aerodispersóides e gases e vapores. Primeiramente, eu vou aqui para a parte inferior, né? Depois a gente volta aqui ao centro. Quando eu falo sobre gases e vapores, eu preciso entender que os gases eles geralmente vão ter uma origem orgânica, ácida, alcalina, inerte e especiais. Quando a gente fala sobre gases e vapores de maneira orgânica, nós falamos sobre, por exemplo, uma decomposição, né? Se você tiver ali na sua casa e colocar lá uma banana, uma maçã que você acabou de comer, um limão e deixar dentro do lixo tampado, haverá ali a proliferação de gases orgânicos, porque eles são voláteis, né? Eles ocorrem ali durante um processo de decomposição e eles podem certamente ali em pequena quantidade, né, não vão ocasionar nada grave para aquele trabalhador, né, para aquele indivíduo naquela casa. Mas um trabalhador que porventura precisa ter o contato aí num lixão, então ele vai ter contato com esses produtos orgânicos, né, e certamente isso vai gerar ali gases e vapores, né, misturados, que a gente chama de particulados, e esses vapores eles vão ocasionar, pode ocasionar desde uma simples irritação ao trato respiratório, ou também, né, eles podem gerar ali como partículas de átomos de carbono, hidrogênio, em alguns casos ali proliferar até um cheiro semelhante a álcool, a acetona, tá? E isso pode gerar ali certamente um agravo ali no muco respiratório e incomodando bastante as vias respiratórias do trabalhador. Nós temos aqui ainda os gases que a gente chama de gases ou vapores ácidos, que eles podem geralmente estar associados à formação de substâncias líquidas, né, que geralmente eles têm um que a gente chama de pH, né, o potencial hidrogênico menor do que 7. E esses ácidos, eles podem ser, por exemplo, o cloro que nós temos em casa, né? Se alguém já chegou a cheirar cloro, por exemplo, né? Quando está lavando roupa ou separando alguma coisa em casa lá, fazendo aquela famosa misturinha para lavar, para limpar o apartamento, a residência, esses ácidos aqui podem provocar aí um certo desconforto respiratório a quem está utilizando, manuseando. E no caso do trabalhador, se for em grande quantidade, isso também vai gerar aí um desconforto para aquele trabalhador. Nós temos aí os gases e vapores alcalinos, que conforme eu falei, eles podem ser, podem ocasionar uma série de irritações ao trato respiratório, mas também asfixiar aquele trabalhador, porque o gás alcalino, o vapor alcalino, ele geralmente está associado aí à amônia, por exemplo, que é um produto químico utilizado. Nós temos ainda os gases inertes, né, que eles parecem aí ser um pouco mais inofensivos, né, mas os gases inertes, eles têm uma relação com alguns elementos que a gente vai ver um pouco mais à frente aí da tabela periódica, mas o gás inerte é qualquer gás que ele não é reativo, né, que ele geralmente dificilmente ele provoca ali um incêndio.
mas ele vai passar ali, ele pode estar presente, por exemplo, em fumaças, né? Que ele é resultante de uma queima de combustível, por exemplo, de uma queima de um material como madeira, como um material de papel. Então, quando a gente colocar fogo aí numa folha de A4, uma folha de sulfite, haverá ali uma presença de uma fumaça clara, né, uma fumaça branca, e essa fumaça ela pode certamente gerar um desconforto grande ao trato respiratório do trabalhador. E por último aqui, não menos importante, nós temos ali os gases especiais, né, que eles estão associados aí a gases analíticos, né, que são chamados também gases de dispositivos especiais ou gases medicinais. Esses gases medicinais, eles podem ser tanto o oxigênio que a gente vê lá nos hospitais, que são utilizados nos hospitais, como também é, o gás hélio, que são utilizados aí, por exemplo, para encher bexigas, né, para manter as bexigas aí infladas e altas, né? Esses gases especiais, eles são utilizados para manuseio, né? E o trabalhador, se ele tiver contato com esses gases, isso também pode provocar um sério desconforto ao trato respiratório. Falando aqui na nossa outra subdivisão de riscos respiratórios a contaminantes, nós temos os aerodispersóides. Falando então sobre os aerodispersóides, nós temos três subdivisões, né? Então, ele é um risco respiratório contaminante de aerodispersóides, dividido entre líquido, sólido e radionucleicos. Vamos começar então falando aqui sobre os radionucleicos. Quando nós falamos sobre aerodispersóides radionucleicos, né, nós estamos falando aí de uma radiação, né, propriamente dita, esse material, né, ele pode ser tóxico, né, ele pode gerar toxinas através, por exemplo, de alguns exames, como a cintilografia, a tomografia, a raio-x, né? Isso pode gerar ali, penetrar naquele trabalhador que atua, por exemplo, como técnico em radiologia, médicos, e isso pode penetrar num tecido, num órgão interno, né? Gerando ali um equipamento, né? Um produto radioativo, ocasionando a presença ali de um átomo de energia nuclear, que pode gerar ali uma alteração daquela célula, daquele órgão, podendo ocasionar até doenças mais graves aí. Então, quando a gente fala sobre esses aerodispersóides, né, como a gente comentou agora há pouco, né, ela também pode entrar ali pelas vias dérmicas, né, pela própria pele, pelo sistema tegumentar. Um dos casos aí é o aerodispersóide, que ele fica presente, né, disperso na atmosfera. Então, se você está ali fazendo um exame, né, um raio-x, uma cintilografia, algo rápido, certamente essa toxina vai te contaminar, mas em pequena quantidade. Então, vai passar rapidamente, o seu corpo vai conseguir eliminar aquilo de uma maneira rápida. Mas aquele técnico de radiologia, aquele médico que precisa constantemente entrar ali para retirar os equipamentos ou fazer a leitura desses exames, a frequência de exposição dele é maior e isso pode apresentar, né, uma alteração nos seus órgãos devido a toxinas da radiação nuclear. Os aerodispersóides de maneira sólida, eles vão ser divididos entre poeiras, fumos e fibras, né? Então, quando a gente fala sobre poeira, que elas são partículas projetadas aí, geralmente associadas à quebra, né, de pedras ou a quebra de equipamento, ou tanto a ruptura de alguns equipamentos. E a poeira, né, além disso, nós temos aí ela é frequentemente chamada de pó também. Elas podem ser tanto misturas aí de pequenas partículas mortas, né? Nós temos microfibras nessa região e também elas podem
está presente ali na sílica, né, no próprio talco, em alguns casos aí no amianto, né? Então a gente vai ver isso ao longo da aula, mas é interessante a gente conhecer que as poeiras, elas têm outra subdivisão mais na frente ali, que ela vai ser mineral, ela pode ser vegetal, tá? Então a gente, pouco à frente, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Falando então ainda na sequência das aerodispersóis de maneira sólida, nós temos os fumos, entre eles lá o fumo metálico, né? Nós temos geralmente esses fumos aí representando a parte, né, de segurança do trabalho. Nós temos aí a queima de qualquer tipo de material, seja ele ali, por exemplo, uma solda, seja ele, por exemplo, uma queima de algum material. São partículas sólidas de condensação e oxidação de vapores, tá? Então, quando a gente fala sobre essa relação de aerodispersóides, a gente precisa entender que o fumo, ele por sua vez, ele vai ocorrer quando as substâncias sólidas entrarem em uma temperatura anormal, haverá uma aumentura daquela temperatura, né, e haverá esse fumo presente. Se você, porventura, está lá na sua casa e vai fritar um ovo, por exemplo, você coloca um pouco de óleo lá na frigideira e vira as costas, quando você volta, aquele óleo ele já queimou totalmente, né? A sua panela começa a apresentar um pouco de fumaça também, e essa fumaça é um tipo de fumo que certamente vai ser desagradável ao trato respiratório. E por último, aqui na parte sólida, nós temos as fibras. As fibras, por sua vez, ela geralmente vai estar associado à parte respiratória, né? As fibras que elas vão, de certa forma, serem respiráveis. Nós temos algumas fibras, né, principalmente na parte têxtil, né, na parte das roupas aí, que elas podem fazer mal também para a parte respiratória, e elas são consideradas as mais perigosas, porque a gente imagina que são inofensivas, né? Mas elas são extremamente minúsculas, as partículas são bem pequenas, e a gente consegue observar somente ali através de alguns microscópios ali de maneira mais técnica, e ele é um longo e fino filamento de um material, geralmente ali de algodão, né? Pode entrar também na via respiratória. E aqui na parte acima, nós temos ainda a classificação de aerodispersóides líquidos, né? Então, para a gente finalizar aí essa classificação de aerodispersóides líquidos, nós temos ali o que a gente vai chamar de névoas e neblinas, né? A gente vai ter uma diferença clássica aqui entre uma e outra, mas entre as névoas e neblinas, né, primeiramente névoa é um vapor que ele é acumulado, né, muito denso, que a gente consegue observar, né? Então, quando a gente acorda de manhã e está muito frio, a gente vê lá que existe um nevoeiro, né? É porque existe uma névoa ali presente, e essa névoa ela também pode ser ácida para o trabalhador, tá bem? Então, pode causar desde dificuldade ali na visibilidade, mas também pode provocar ali problemas ao trato respiratório, né? Adoecimento do trabalhador devido ao trato respiratório. E nós temos aí a neblina, né? Que ela é um pouco mais líquida, né? É uma névoa também chamada de névoa baixa, né? A gente vai ver esses exemplos aqui ao longo da aula. Então, finalizando essa grande ramificação que nós falamos de riscos respiratórios, é interessante a gente ler com maior propriedade, estudar mais uma vez, né, rever novamente essa aula depois para a gente entender um pouquinho mais sobre esses tipos de classificação de riscos respiratórios. Então, como essa aula tá sendo gravado, fica aí a orientação para vocês voltarem aqui nesse ponto depois para entenderem um pouquinho mais sobre esses riscos que a gente vai continuar vendo, mas é interessante a gente conhecer o que pode gerar de adoecimento ao trabalhador. Falando sobre o aerodispersóides, né, conforme a gente acaba de citar, ela é uma reunião de partículas sólidas ou líquidas que estão suspensas, né, ou em um meio
gasoso por tempo suficiente para permitir a sua observação ou medição. Então, quando você vai visitar lá uma empresa e ela trabalha com mármore, por exemplo. Então, a empresa que tem pedra, que tem ali gente trabalhando, serrando, se eles não tiverem com nenhuma máquina ligada e não trabalhando naquele momento, você não vai conseguir observar essa presença de aerodispersóides. E ele, quando está com a máquina ligada ou está ali tendo uma agitação, né, ele pode ser dividido entre inalável, torácico, respirável e visível, né? Essa partícula que vocês estão vendo, ela é uma característica visível, né? A gente consegue ver ali saindo da mão do trabalhador, ela é visível. Mas com o contato com o oxigênio, ela vai se tornando respirável, né? Olha, ela vai penetrar ali, né? Então, primeiramente, o visível, ele é uma partícula visível ao olho humano, né? Sem necessitar ali de nenhum equipamento específico. Ele é respirável, né? Dessa forma aqui, ele penetra nos brônquios, atingindo a região de trocas gasosas, ali a região dos alvéolos, onde ocorre a hematose. Ele é torácico, ele pode penetrar através da laringe, né? Ele vai ficar ali na região respiratória, provocando um reflexo natural que nós temos, que é a tosse, é aquele engasgo, aquela sensação de raspar a garganta. Isso vai ser o que a gente chama aí de partícula torácica, né? Vai atuar ali na região da laringe. E ela é inalável, que ela entra através do nariz e da boca. Então, independente do tipo de particulado, eu preciso proteger de maneira mecânica a via respiratória do trabalhador. Por isso que a gente utiliza aí uma proteção respiratória, né, através de um respirador. Ele vai evitar a entrada, né, seja pela boca ou pelo nariz, de qualquer tipo dessas partículas, tá bem? Então, o aerodispersóide, né, em resumo, aí é uma reunião de partículas sólidas ou líquidas que elas ficam suspensas aí no ar, e por isso que é chamado de aerodispersóides, né, ela disperte, né, ela tem uma dispersão no ar, devido ao ar, né, e pode ser meio gasoso por tempo suficiente para permitir a sua observação ou medição. O aerodispersóide do tipo poeira surge quando os materiais sólidos sofrem processos de ruptura, moagem, peneiramento, lixamento, trituração ou ainda manipulação de grãos de vegetais, gerando partículas sólidas que flutuam no ar até se depositarem por gravidade. Então, novamente, o exemplo aqui da, daquela pessoa que está cortando ali mármore, cortando pedra, cortando algum, algum item da construção civil. A hora que ele estiver cortando, né, observem aí a névoa, né, desculpa, a névoa não, a poeira, né, a nuvem de poeira que está gerando aqui em volta do trabalhador. Essa nuvem de poeira, ela certamente, né, ela vai entrar em deposição, ela vai cair ali quando esse trabalhador desligar a máquina. Mas enquanto ele está tendo um efetivo contato ali da máquina com o trabalho, haverá essa presença de poeiras. Isso aí a gente vai chamar de poeira mineral, né? Porque ele está quebrando algum tipo de minério aqui, algum tipo de ruptura, né? Peneiramento, lixamento, trituração ou moagem desse material. Ou haverá ainda, no caso ali, manipulação de grãos e na atividade do campo, é muito comum a gente observar trabalhadores aí que não fazem usos de respiradores, de equipamentos próprios para respiração, porque acreditam que estão ali em ambientes abertos e não haverá a entrada, né, não haverá ali, não haverá um tipo de contaminação devido ao trabalho ali, a estar em um ambiente aberto. Mas, por exemplo, a soja, né, quando ela é retirada, né, ou o milho, ou o arroz, quando ele é retirado ali, ele pode, através da sua deposição, através do contato, né,
ser inalado pelo trabalhador. Nessa foto aqui, por exemplo, ele provavelmente não está utilizando nenhum tipo de respirador, e isso ele vai conseguir certamente absorver através da sua via respiratória, seja pelo nariz ou pela boca. Existe um consenso, né, que algumas poeiras minerais, conforme a gente acabou de falar ali, né, na quebra de algumas pedras, né, haverá ali a presença de sílica, de asbesto, carvão e minerais, tá? Esse carvão pode ser, por exemplo, devido à queima de algum material, os minerais, né, eles vão estar presentes nas pedras, a sílica também, o asbesto também, e eles podem ter algumas consequências, como que a gente vai chamar de pneumoconioses, tá? Pneumoconioses, pessoal, em grosso modo, é um grupo de doenças respiratórias, né, de origem aí, pode ser de origem ocupacional, tá bem? Então, se o indivíduo trabalhou ali numa, num lugar onde há bastante sílica, né? E a sílica ela é derivada do quartzo, que é um tipo de pedra, né? E também está presente ali, por exemplo, no cimento, tá bem? Então, se ele trabalha ali com o cimento sem utilizar respirador, ele provavelmente vai desenvolver ali um negócio chamado, uma doença chamada silicose, tá bem? Se ele porventura trabalhar nas famosas telhas lá de Eternit, né? Eternit, na verdade, é uma marca, né? Mas antigamente nós tínhamos bastante amianto nessas telhas e elas provocavam as asbestose, né? Que é um tipo de doença respiratória também. E aí, em alguns casos mais graves, né? As pneumoconioses dos minerais do carvão. A gente, quando vai comprar um carvão lá no mercado, no posto de gasolina, a gente pega lá o saco de carvão, ele tá bonitinho, né? Tá preparado, né? A gente vai lá, faz o rasgo do saco para utilizar na churrasqueira, e naquele momento existe um pouco de fuligem daquele carvão, né? Mas para quem fez, né? Para quem trabalhou lá na carvoaria, quem participou do processo de queima, se não utilizou o respirador, certamente ali vão desenvolver essas pneumoconioses dos minerais do carvão, tá bem? Esse é um tipo de poeira mineral. Falando sobre as poeiras vegetais, né, que a gente vai ver ao longo dessa aula também, mas ela pode estar presente, por exemplo, devido ao algodão, né? Então, quem trabalha, por exemplo, em tecelagem, quem trabalha em fabricação aí de roupas ou costureiras, né, famosas costureiras, elas vão ter ali, através do contato com a fibra do tecido, né, de algodão, podem desenvolver o que a gente chama aí de bicinose, né, que é uma doença, né, uma pneumoconiose relacionado ao manuseio dos tecidos, né, entre ele e o algodão. O bagaço da cana de açúcar, né, que a gente vê aí muita gente trabalhando, né, em corte de cana de açúcar, ou principalmente depois do processo ali de moagem, esse bagaço da cana, ele é destinado a gerar ali, por exemplo, maior energia, né, para as usinas para continuar trabalhando. E esse bagaço de cana, seja através da queima ou seja através do seu manuseio, pode gerar o que nós chamamos aí de bagaçose, né? Que é uma doença, né, uma pneumoconiose devido ao contato com a cana-de-açúcar. Obviamente aí que aquela pessoa que tem aí um carrinho de caldo de cana perto da sua casa, dificilmente, né, ele vai desenvolver a bagaçose, né? Porque ele vai ter o contato com a cana-de-açúcar um pouco mais limpa, né? Não que ele não vá imune a esse tipo de risco, mas certamente aquela pessoa que vai lá na lavoura, que vai lá nas usinas, que vai lá no plantio, o risco dele é muito maior, né? Muito mais significativo devido ao contato com a cana-de-açúcar, que é um tipo de poeira vegetal, tá bem? Então nós temos aqui o algodão e a cana-de-açúcar que a gente acabou de citar. As poeiras alcalinas, né, que ela pode estar representada aí também na construção civil através do cal, né, que é um produto que é utilizado aí para dar uma liga, né, juntamente ao cimento, né? Nós temos aí as poeiras alcalinas,
que elas podem provocar, né? Na mão, a gente já ouvia falando isso no passado, né? Se você deixar o cal na mão, ele pode rachar a mão, ele pode penetrar ali na pele da mão, isso pode gerar um certo desconforto. Se entrar também ali no trato respiratório, pode apresentar uma doença pulmonar de obstrução crônica, né? Gerando ali até casos de enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar é uma doença que a gente associa muito ao uso do cigarro, né? Mas ele também pode ser provocado ali por causa de produtos, né? De poeiras alcalinas, né? Nós temos aí no caso da enfisema, né? Que é uma doença que geralmente está associada a poluentes, a produtos químicos, né? E também ao uso de cigarro, mas ela ocorre uma destruição daquele alvéolo pulmonar. Se é no alvéolo onde há a troca gasosa e o ar ele vai entrar ali e não vai conseguir fazer a troca, a pessoa vai apresentar uma respiração mais curta, geralmente ela vai apresentar ali uma falta de ar mais frequente, né? Podendo ser aí associado tanto ao uso, né, do tabaco, né? Ao uso de cigarros, cachimbos, charutos, e também nós temos aí o caso, né, de poeiras alcalinas, que elas estão ligadas aí a, a pedras calcárias, né, que é o caso do cal, tá bem? E por último, nós temos aqui as poeiras chamadas de poeiras incômodas, que são todos os outros tipos de poeiras que podem interagir ali no ambiente de trabalho, gerando nocividade, né, gerando agressão àquele ambiente, né, e certamente desenvolvendo ali naquele trabalhador dificuldade respiratória. As névoas é um tipo de aerodispersóide gerado de maneira mecânica, né? Constituído por partículas líquidas formadas de ruptura mecânica de um líquido. Por exemplo, com a nebulização de agrotóxicos ou pintura do tipo spray. Então, quando a gente passa ali nas rodovias, né, principalmente onde há cana-de-açúcar, laranja, a gente observa ali aqueles aviões fazendo esse tipo de pulverização, né? Isso aqui não pode ser feito quando há presença de trabalhadores, né, nessa região, deve ser feito por áreas, né? Então, há uma área onde está sendo pulverizado, uma outra área tem trabalhadores coletando, né? E essa área tem que obedecer ali um certo distanciamento. Isso a gente vai ver lá na NR31. O caso ainda daquele famoso fumacê que nós vemos aí nas altas, né, do calor, geralmente com epidemias de dengue, né, epidemias de mosquitos, e em alguns casos eles acabam até passando nas casas, gerando essa névoa aqui. E nós temos aí em casos mais específicos ainda, né, a pulverização aí de defensivos agrícolas em hortas, né, em hortaliças. Isso são névoas, né, que podem gerar ali agravos à parte respiratória daquele trabalhador. E não tem outra forma de ser feito, pessoal, principalmente aí a pulverização, sem o contato humano. Hoje nós temos uma tecnologia de maquinários robotizados que vão nas plantações e fazem esse tipo de trabalho, mas mesmo assim ele ainda não substitui a ocupação humana, o trabalhador. Por isso, a gente precisa orientar sempre os trabalhadores, principalmente da área rural, que cresceram ali naquele ambiente, que viram os pais trabalhando sem nenhum tipo de equipamento, que isso não é frescura, isso é grave. Se ele trabalhar sem esse tipo de equipamento, ele certamente vai desenvolver alguma doença respiratória. Se ele mata, né, se a névoa aqui de defensivos agrícolas matam pragas como os mosquitos da dengue, matam pragas como larvas, percevejos, matam aí micro-organismos que porventura podem estar presentes nos vegetais, imagina que em grande quantidade pode fazer também ao ser humano.
Então, a gente precisa orientar sempre os trabalhadores a trabalharem com os respiradores apropriados para o risco, tá bem? Nós temos aí casos de neblinas também, que a gente chegou a comentar, né? Então, a neblina, observem que ela está presente aqui, né? Isso aqui é uma neblina ácida, né? Provocada por um incêndio, em 2015, se eu não me engano, né, em Londres. Nós tivemos um incêndio grande em Londres, e isso gerou esse tipo de neblina ácida, né, que são partículas líquidas geradas pela condensação de vapores de um líquido. E isso aqui que aconteceu em 2016, se eu não me engano, foi na cidade de Cubatão, né, que alguns containers, né, começaram a pegar fogo e gerou essa quantidade aí de neblina ácida, né, certamente gerando adoecimento de diversas pessoas. Então a neblina era um pouco mais visível, né, do que as névoas. Observem no slide anterior aqui que a névoa você não consegue visualizar nada, né, se ela estiver presente. Agora a neblina ela já é um pouco mais um pouco mais visível do que a névoa. Nós temos os casos dos fumos metálicos também, os fumos respiratórios. Ele é gerado de maneira térmica, né? Então geralmente está associado a esquentar o material, a aumentar a temperatura. Ele é constituído por partículas sólidas formado por vapores produzidos pela volatização de substâncias sólidas, e operação como soldagem de metais, como corte plástico ou fundição de metais. Então nessa imagem aqui nós estamos vendo a fundição. Existe um forno aqui, existe um líquido bem parecido aqui com aquela lava que nós vemos aí em filmes de vulcão, né? E a partir do momento que ele sai daquela atmosfera e entra em contato com o ambiente mais frio, né? Obviamente aqui dentro está muito mais quente, e há um resfriamento, e nesse resfriamento há a presença de fumos metálicos naquela região. E esse fumo metálico, o trabalhador ele pode inalar, gerando ali a febre, gerando adoecimento respiratório, gerando uma série de alterações no seu sistema respiratório. E também o caso do soldador, né, que ele está utilizando ali geralmente um arame de solda, né? Esse arame ele é esquentado em contato ali com eletricidade, em contato com outro material, e ele é soldado através desse formato. E durante a solda, há a presença desse fumo dentro dessa atmosfera dele, e ele pode inalar, gerando ali também adoecimento desse trabalhador. A fumaça, né, também é uma mistura de gases e vapores, é o que a gente chama aí de condensação, né? Então a fumaça, ela gera aerodispersóides provenientes de uma combustão incompleta de materiais. Então, quando a gente observa lá alguém fazendo ali uma pavimentação ou utilizando ali esses equipamentos, eles estão esquentando, né, algum material que é próprio ali de fontes como o petróleo, como a gente chama isso de piche, né? Muita gente fala piche, graxa, enfim. Isso, devido ao aquecimento, isso vai gerar uma fumaça e ela pode ser inalada pelo trabalhador também, né? Observem que nessa imagem aqui nenhum trabalhador está utilizando equipamento de proteção respiratória. Nós temos os casos das fibras, que são partículas sólidas que são produzidas através de um rompimento mecânico com característica física de um formato alongado. Nós temos aí o caso das fibras que eu já comentei do amianto, né, que você não pode inalar ele, que pode gerar ali tanto adoecimentos respiratórios como até em casos mais graves câncer. Observe que a gente tem aqui uma lupa, né, olhando um pouquinho mais dentro desse tipo de telha, e no passado era muito comum também fazer produzir ali
caixas d'água, né, que eles servem para condicionamento de água ali para casa. Era muito comum no passado utilizar esse tipo de material para fazer essas caixas d'água. Há cerca de 20 anos aproximadamente foi proibido esse tipo de caixas d'água, substituído ali por material plástico. Mas se vocês procurarem ainda na casa dos avós, na casa dos pais, alguns casos aí, algumas pessoas não fizeram essa troca. Lembrando que essa fibra ela pode ser ingerida também através da água, né? Então a gente pode ali no sistema gastrointestinal beber esse líquido e dentro desse líquido apresentar essas fibras de amianto, né? Então gerando ali uma situação grave aquele indivíduo. E lembrando da construção civil, se o indivíduo for trabalhar em locais onde haverá essa presença aqui, ele tem que tomar um maior cuidado para não quebrar esse tipo de material, para não colocar ali em contato com outros produtos, porque ele pode se romper e ser respirável aquele trabalhador. Não é que ele vai respirar uma vez e vai adoecer, mas devido ao contato, devido a diversas exposições, isso vai ficar na memória, ali na parte respiratória, e isso pode gerar um adoecimento a longo prazo. Olhando aí uma característica microscópica, né, é esse filamento que vocês estão observando aqui, isso é um tipo de fibra, né, do amianto aí que pode provocar aí a abestose, né, gerando ali problemas respiratórios ao trabalhador. Nós temos outros tipos de fibra, como a gente falou, né, tanto o algodão, quando ele é utilizado para tecelagem, né, a gente geralmente vê na produção natural desse formato, a gente encontra em carretéis, mas eles são exatamente dessa forma, olha. Então, quando a gente observa aqui, isso aqui é uma agulha, né? E o filamento, ele é todo dessa forma aqui, que ele pode ser respirável pelo trabalhador. O que ocorre, pessoal, eu tenho uma separação aqui, olha, através da quebra ou ruptura de um material, pode gerar a poeira. Através de sprays de tinta, a gente vai ter a presença de névoas. Através de queima, né, térmica, haverá a presença de fumos. Através de gases, né, medicinais ali, ou gases que estão dentro, né, de reservatórios apropriados, poderá haver a presença de gases, né? E através também da evaporação, haverá a presença de vapores, e cada um de um formato, né? Então, essa separação, ela pode atingir cada parte específica do corpo. O pó, por exemplo, né, de maneira azul aqui, ele pode ficar tanto na região respiratória, como também, né, criar ali uma sensação de ardência, desconforto para a parte respiratória, né, principalmente ali na região da garganta, próximo ao pulmão. Lembrando que esse pó, ele vai ser maior, né, do que a névoa e o fumo, então geralmente nós temos algumas barreiras de proteção, né, no nariz nós temos os cílios nasais ali, que eles servem para proteção, e a própria mucosa do nariz retém ela um pouco, né? Então esse pó ele vai ficar retido ali naquela região, ocasionando simplesmente um desconforto, uma irritação. Nós temos o caso das névoas, né, que elas podem entrar no pulmão e se alojar no pulmão, como é o caso aqui do spray. Então a gente sabe que o spray ele é uma substância tóxica e ele vai entrar em contato com o pulmão, podendo inclusive danificar alguns órgãos, né, mais específicos, como o caso do fígado, sobrecarregar o fígado. Nós temos o caso do fumo, que ele vai tanto irritar ali a região do trato intestinal, como gastrointestinal e respiratório, e também a parte pulmonar, e ainda também alguns órgãos do corpo. Nós temos os gases que eles vão atuar tanto no pulmão, nos órgãos e também em regiões vitais do nosso cérebro. O gás lá, conforme eu falei para vocês, por exemplo, a amônia, ela manda um sinal para o cérebro e rompe, né, a quantidade de oxigênio que o corpo está recebendo.
Sendo assim, o indivíduo ele pode entrar ali em inanição, pode entrar em falta de ar, e certamente um dos efeitos que vai gerar ali para o sistema nervoso central é a falta de oxigênio, podendo gerar um desmaio e, consequentemente, agravar aquela situação de vida daquele trabalhador. Conforme a gente falou também, pode haver danificações em alguns órgãos mais específicos do sistema gastrointestinal. E os vapores também, eles são, quando inalados, eles podem gerar ali o mesmo efeito dos gases, atuando no sistema nervoso, respiratório e em órgãos vitais aí para o nosso sistema digestório. Essa separação aí que a gente está mostrando é só para vocês terem ideia do que os aerodispersóides podem provocar aí, que a gente acabou de citar, né? Tudo isso são aerodispersóides, sendo ele pó, névoas, fumos, gases e neblinas, podem espalhar aí pelo nosso corpo. E a parte boa de tudo isso, né, que nós temos defesas naturais do organismo. Essas defesas naturais, elas vão sempre obedecer a essas 4 etapas aqui. Serão respostas fisiológicas dos materiais inalados. Primeiramente, nós temos os reflexos defensivos, né? Espirrar, tossir, engolir e ocasionar ali uma irritação. E certamente haverá um afastamento, né? As pessoas, quando começam a espirrar, tossir, engolir, né, sentir uma certa irritação, eles procuram sair daquele ambiente, né, justamente porque eles estão ali num ambiente bem desagradável do ponto de vista respiratório. Agora, se for no seu trabalho, né, certamente você vai precisar trabalhar com equipamento de proteção respiratória para poder atender aquela demanda, atender aquela necessidade. A segunda resposta inflamatória que nós temos aqui, a resposta fisiológica dos materiais inalados, nós temos os cílios, tanto no nariz, na boca e internamente também no sistema respiratório, haverá um transporte mucociliar. Né? O nosso corpo ele começa a apresentar uma secreção para retirar aqueles contaminantes inalados e começam a diminuir também o calibre das passagens de ar. Então, tanto no nosso nariz, como na nossa traqueia, no pulmão, eles começam a diminuir para que não entre maior quantidade de gases, poeiras, né, como uma forma de defender. Mas não significa que eles vão estreitar totalmente, eles vão simplesmente diminuir um pouco o calibre de passagem de ar. Né? Então, isso significa que haverá uma deficiência de ar, porque os vapores, a poeira, os gases, eles vão estar dividindo espaço com aquele oxigênio. Terceiro, né, o nosso organismo, ele, por exemplo, começa a apresentar um sistema linfático de separação, de remoção dessas estruturas, né, seja ali uma poeira mineral, vegetal, seja ela um gás, seja ela um vapor, o sistema linfático vai começar a apresentar macrófagos, né? Algumas pessoas começam a aumentar de tamanho, né? As pessoas ficam inchadas. Quando a gente fala sobre o sistema linfático, né, geralmente está ligado aí à parte de beleza, de estrutura do nosso corpo, mas ele serve como defesa do organismo também. E esses macrófagos, eles são células especializadas do nosso corpo, que são desenvolvidas, né, que são geradas aí para o nosso sistema respiratório, para que eles não só pelo sistema respiratório, mas pelo próprio sistema linfático, para que eles atuem, né, na parte respiratória, ocasionando o que a gente chama aí de limpeza, né, do nosso corpo, limpeza do tecido. Então, os macrófagos, eles são células que eles estão presentes no sangue, que estão presentes no nosso corpo, que eles servem para fazer ali, principalmente, a principal função dos macrófagos são ali digerir o que tiver de ruim do nosso corpo, juntamente com linfócitos T, linfócitos B, que é uma outra área aí que a gente não vai entrar nesse momento. E, em conjunto, né, com a remoção local, começa a ter a reação das células. Um dos pontos é procurar a imunologia, né? Então, por exemplo, se você tem contato com um tipo de produto que você nunca teve contato, né, o teu organismo vai começar a desencadear ali o que a gente chama de imunologia,
né, que é basicamente ali você apresentar uma defesa daquela célula, daquele produto estranho que está em contato com a sua célula. E a partir do momento que você faz um primeiro contato com uma poeira, por exemplo, o seu corpo começa a produzir anticorpos daquela poeira para retirar ela de uma maneira bem grossa aí da gente explicar. Mas tudo isso tem um certo custo para o organismo e, acima de tudo, tem uma certa. Ele começa a fazer isso de uma maneira demorada, né? E essa imunologia a gente apresenta, né, em alguns casos aqui específicos da parte de aerodispersóides, a parte imunológica do corpo, ela deixa de fazer essa imunologia a partir do momento que ela é sobrecarregada. E aí ela ativa uma outra barreira, que é a antimicrobiana, e essa antimicrobiana ela serve exatamente para procurar o que tem de ruim e também através de linfócitos T, linfócitos B, que são as células de defesa do nosso corpo, tentar retirar ali o que tem de prejudicial, né, de maneira maior, né, de prejudicial ao nosso corpo. Então, quando a gente fala de maneira antimicrobiana também, nós estamos falando aí de uma série de espectros, né, de uma série de substâncias que vão proteger o nosso organismo contra bactérias, fungos, vírus, bacilos, protozoários, tudo que tiver de ruim do nosso organismo. E por último, né, nós temos aí também uma barreira chamada de inflamatória, que aí é uma resposta do nosso organismo, né, gerada pela inflamação, que ela começa a apresentar uma infecção, uma lesão daqueles tecidos, para que o indivíduo apresente um maior fluxo sanguíneo naquela região, fazendo de uma maneira mais fácil, né, a, a retirada, né, daquelas células invasoras, daquele produto invasor do nosso organismo. A parte ruim de tudo isso, né, da inflamação, do antimicrobiano, da imunológica, é que o indivíduo vai ter que apresentar alguns sinais, né? E os sinais geralmente são dor, são febres, são a sensação de ardência, né? Vermelhidão do corpo, né? E certamente também nós temos, em último caso, a perda daquela função, né? Então, a gente vê tanto o inchaço na questão imunológica, né? Aqui na questão do sistema linfático, a dor ao tocar, né? Então, o indivíduo que ele tem um problema respiratório ou digestório, através do toque, simplesmente ele não suporta essa pressão. A vermelhidão daquela região, né? Então, o médico vai lá e faz um exame, por exemplo, de endoscopia, né? E observa que está todo avermelhado ali dentro da parte respiratória do trabalhador ou da parte digestória. E a sensação de calor ali, a febre que pode ser apresentada, tá bem? Então, essas são as defesas naturais do organismo. Então, se a gente colocar lá na frente, né, um respirador, né, simplesmente vai evitar todos esses outros efeitos aqui naturais, né, que devem ser evitados em casos de exposição a produtos aerodispersóides, a produtos presentes aí no ambiente de trabalho. Sendo assim, a gente chega no final da nossa aula. Eu vou deixar parar exatamente aqui na classificação fisiológica das partículas, né? E na próxima aula, nossa aula de sexta-feira, a gente avança com esse tema, tá bem? A você que assistiu a nossa aula durante essa 1 hora e 10, eu agradeço. A você que está acompanhando essa gravação agora, agradeço também. Obrigado por acompanhar a nossa aula em formato remoto e até a próxima aula.